200 Novos Gritos, um festival de ideias para o futuro do Brasil. Eu sou Flávio Ferrari, sou especialista em cenários futuros, atual diretor de estratégia e inovação comercial da CNN Brasil, e eu vou moderar, tive a honra de ser convidado para moderar esse painel, este encontro para discussão de pauta com duas grandes figuras, que eu já vou apresentar. E essa sessão faz parte da primeira atividade do projeto História do Futuro, que é uma iniciativa do Portal Imprensa. O tema dessa nossa conversa de hoje, ou os temas, né, é cultura e comunicação. A gente estaria aqui vivendo uma nova era das trevas, só que dessa vez digital, né? E a ideia é que a gente se aprofunde mais nesses desafios que o país enfrenta nas questões de cultura e de informação, ou talvez a gente possa falar em desinformação, né, na atual conjuntura das coisas, né? O objetivo desse nosso encontro é ser uma reunião de pauta, para a gente discutir os principais desafios, particularmente nosso setor está relacionado aqui com ideias e comunicação e todo esse contexto que a gente está enfrentando hoje, mas com o objetivo de, olhando para isso, poder desenvolver pautas que sejam tanto sobre cultura como comunicação, na direção do futuro, né? Tentando gerar ideias para que a gente possa ter um Brasil melhor. E, para isso, a gente vai contar nessa sessão com Muniz Sodré, né? Jornalista, sociólogo, acadêmico da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador sobre comunicação. E jornalismo também, claro, né? Olá, Muniz, tudo bem com você? Seja bem-vindo. E também vamos contar com o Martin Grossman, que é professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, é ex-diretor do Instituto de Estudos Avançados e também ex-dirigente de organizações culturais, como o Centro Cultural São Paulo e o Museu de Arte Contemporânea. Boa tarde, meu caro Martin, ou Martim, como você preferir. Seja bem-vindo. Boa tarde a você, Flávio, e aos nossos ouvintes aqui dessa live, né? Legal. Bom, eu acho que a conversa deve fluir naturalmente quando a gente começar a discutir o tema, mas eu vou começar, já que esse aqui é o meu papel de moderador, fazendo pergunta. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Muniz. Já sei que o Muniz gosta disso, porque a gente estava conversando nos bastidores deste encontro aqui agora há pouco, né? Tem gente que achava que essa nova era digital, que meio que começou ali por volta do ano 2000, ela geraria uma democratização do acesso à informação, uma desintermediação da conversa, da publicação, dos pensamentos, ou seja, teve gente que chamou isso, inclusive o Lúcio aqui, o nosso organizador, de iluminismo 2.0, né? Teremos uma nova era brilhante de raciocínio, de conversas, tal, né? Será que a gente está efetivamente caminhando para isto ou não, né? Ou será que a gente está vivendo uma era de desinformação coletiva mais do que de informação? O que você acha disso, Muniz? Olha, eu acho, Flávio, que a ideia antiga de democratização da imprensa com pluralidade, portanto, como aumento da distribuição dos conteúdos verdadeiros sobre o mundo e, ao mesmo tempo, aumento da pluralidade das vozes, valeu para a mídia analógica, valeu para os tempos analógicos, valia ainda para a imprensa escrita, para a própria televisão, para o rádio. Que eu diria que a era do motor ainda era, do ponto de vista da indústria, a prevalência e o domínio do motor. A eletrônica, no entanto, traz uma outra dimensão. A eletrônica é, como eu diria, fractal. Ela é atômica. Ela é disseminadora e dispersiva. Então, essas pessoas que acham que democracia era a pluralidade, apenas de antes, não se dão conta que, na verdade, a pluralidade hoje é dispersão, é domínio, e que a distribuição
O verdadeiro poder não está em dizer, não está em falar, não está em informar, está em distribuir. O poder hoje está com quem distribui. O poder hoje é a plataforma. O poder hoje são as grandes plataformas de distribuição de conteúdos. Isso nos leva a ver que informação como conteúdo, informação não pode ser mais definida como conteúdo. Informação é, na verdade, o próprio solo onde hoje nós nos movemos. É um solo existencial. Nós nos movemos num solo físico, esse onde pisamos, as atividades físicas e manuais que realizamos, e um outro que é totalmente material, que é totalmente surreal e digital, que é o solo da cibercultura, que é o solo da cibernética, é o solo eletrônico. Pois bem, isso criou de tal modo envoltório, criou uma realidade própria, onde as regras do que se dizia para o espaço analógico já não valem mais. Então, as esperanças democráticas, eu diria, do mundo analógico, são o truque de domínio do mundo digital. É preciso repensar, portanto, o que é que nós queremos dizer com democracia, o que queremos dizer com mídia e o que queremos dizer com liberdade de informação. Esse repensar, eu acho que é um conceito bastante importante. A gente vai retomar isso, acho que várias vezes durante a nossa conversa aqui, porque tem várias definições, não só para a informação, mas para a verdade, para a cultura, que a gente toma como sendo, não, sabemos que é isto, mas são, né, definições fluídas, né? E a gente tem que estar atento a isso. Martin, você quer dar um pitaco também nessa questão, para a gente começar esse aquecimento? Não, é interessante, né? Porque o que o Muniz está dizendo, eu relaciono o que eu entendo como sendo uma terceira natureza. A primeira natureza é a natureza natural, né? Aquilo que nos foi apresentado quando a gente saiu da caverna, né? E começou a conquistar esse planeta e achando que o mundo era esse planeta, né? A segunda natureza referencial, referente, é a da cidade, né? É a modernidade. Então, o Muniz fala muito bem do analógico, quer dizer, essas relações, o analógico, a máquina, né? O antropoceno, de certa maneira, né? Ele nasce mesmo desse modo de construção dos entendimentos a partir da cidade, né? Que é essa nova natureza. Então, é uma natureza artificial criada pelo ser humano, né? Eu adicionaria uma palavra aí a relação em relação à eletrônica, né? Lembrando o nosso McLuhan, da era eletroeletrônica, né? Que é onde ele faz essa relação entre a tipografia e esse novo universo que o rádio começou a apresentar, depois entre as mídias, né? É o quântico, né, Muniz? Então é caótico, é uma pluralidade mesmo, e uma diversidade e uma explosão que você tem toda a razão dos referenciais, né? Então eu tenho um grande interesse de estudar, como meu objeto de estudo sempre foi um museu, né? Em particular no Museu de Arte, eu faço essa relação mesmo da passagem da cultura material para a cultura na virtualidade, né? Mas o que é interessante é que a gente vai carregando as nossas experiências nessas passagens dessas diferentes naturezas, né? Então, às vezes, eu me questiono, então eu queria um pouco deixar aqui, logo no início aqui, eu acho que a gente tem que falar de utopia, né? E eu acho que no momento a gente está muito preso a uma ideia que a inteligência artificial é a que nos domina e que vai nos dominar daqui para frente cada vez mais, né? Eu entendo que a gente tem ainda uma criatividade múltipla, né, diversa, plural, que possa trazer novas tecnologias ou bases tecnológicas, então, e não uma única, né, que seria essa computacional. Então, eu entendo que com esse confronto, com esse intencionamento
das cosmologias, né? Que hoje a gente fala de cosmologia, a gente não falava de cosmologia, né? É possível que a gente possa conviver com diferentes matrizes tecnológicas, né? E olhando para trás e resgatando tecnologias que a gente usa muito pouco ou começou a ignorar, né? Então, eu não diria que seria um novo iluminismo, mas pelo menos eu entendo que, assim, falando de utopia, alimenta a nossa esperança que esse futuro não seja tão né, pesado, complexo, no sentido mesmo de ser, né, negativo, e nos possibilite aí novas aberturas. Eu entendo que a gente está passando por uma crise séria de criatividade e ela está muito relacionada a uma falta, o pouco exercício da transcendência. Eu entendo que nós somos mais interessantes, mais capazes de passar e de olhar para outros futuros possíveis, né? Amarrando um pouco o que vocês dois disseram, né? Falando de quântico, de fractal, de inteligência artificial, de algoritmo, e da introdução que o Muniz fez sobre o terreno ser a informação, né? Eu lembrei de Vlatko Vedral, que é um maluco, acho que ele é sociólogo, não tenho certeza, e que escreveu um livro chamado Decoding Reality. E a base do livro é um livro que eu levei um ano para ler, apesar de ser um livro pequeno, porque a cada 2, 3 páginas eu me questionava e ficava ali meio paralisado no pensamento. E ele dizia o seguinte: olha, esse negócio de achar que o universo, ora matéria, ora energia, isso é tudo bobagem. O universo é informação, né? A gente vive num universo de informação que a gente decodifica de alguma maneira e concebe uma realidade na visão kantiana de realidade, assim, aquela coisa assim meio, né, a ideia que a gente formatou daquilo que a gente percebeu, né? Hobbes também fala isso, né? Mas eu me pergunto nesse contexto, né? Então, embora eu não seja um defensor de que um dia a gente será dominado pela inteligência artificial e partindo da visão do Muniz, os algoritmos hoje estão, de alguma maneira, sendo mais importantes do que a própria informação, porque eles estão definindo aquilo que a gente está vendo. Como é que vocês veem essa questão, né? Porque a plataforma em si, hoje, na relação com a informação, quem define isso é algum algoritmo lá do Google, do Facebook, do Instagram, do Twitter, etc. Como é que vocês veem isso? Olha, o Grossman falou de cosmologias. Veja só. Ele falou da possibilidade de várias cosmologias. Isso me interessou particularmente, porque eu experimento, vivo e tento conhecer uma cosmologia particular no Brasil, que é a cosmologia Nagô. Eu sou um homem de terreiro Nagô. Eu pertenço à hierarquia do Candomblé na Bahia. Eu sou Obá do terreiro do Axé Afonjá, que é uma das casas matrizes, que tem uma cosmologia própria. Sou amigo do Ailton Krenak, um intelectual indígena importante, emergência, e tenho lido as obras do Eduardo Viveiro de Castro, que para mim é o antropólogo mais importante aqui no Brasil, que fala das cosmologias indígenas. Eu acho que, se nós estamos discutindo o futuro, nós estamos discutindo também as possibilidades de que essas cosmologias, desde as tecnológicas, as cosmologias culturais ou as simbólicas, venham dar as mãos juntos. E isso é importante para pensar esse futuro, que é muito arriscado pensar o futuro. Eu acredito, pessoalmente, que nós possamos prever o futuro desde não profetizar, portanto, desde não se queira profetizar em detalhes. Na cosmologia Nagô, por exemplo, eu me permito falar um pouco dela aqui agora, um grande homem que olha, que é o que chama o Babalaô, adivinho, fora de qualquer charlatanismo, que às vezes tem insights fantásticos, maravilhosos pelo uso, é um pouco o adivinhar, o guessing, em inglês, é como, digamos, você joga uma pedra dentro da água.
você pode traçar, digamos, geometricamente, matematicamente, a trajetória dessa pedra, quer dizer, o percurso dessa pedra, e ver onde ela vai cair. Você joga de novo, pode ver que a trajetória é diferente, mas as trajetórias podem ser mais ou menos parecidas. Você pode conhecer, saber o que está à frente, digamos, o destino de alguém dentro de uma comunidade, sabendo de determinados elementos dos percurso possível dele. Quer dizer, a linha que a pedra vai. Assim como você pode saber, portanto, o futuro de uma sociedade, se ela é fascista ou se ela é liberal-democrática. Ora, então, essas cosmologias estão emergindo na sociedade brasileira, ao lado da tecnológica, que tem uma cosmologia própria, via algoritmos. Então, é preciso ver onde é que elas vão se dar as mãos, numa que eu chamo ecologia do pensamento, uma ecologia de pensamento. Claro, os algoritmos eu acho que têm uma cosmologia própria, porque eles prescindem de sentido. Isso é muito importante. A matemática, a matemática não precisa de sentido. A matemática não tem sentido, aliás. A matemática tem eficácia, a matemática tem acerto. Isso não é sentido. A matemática constrói mundos, faz voar, levanta edifícios e nunca se pergunta sobre o sentido. A eficácia do algoritmo está em nunca se perguntar sobre o sentido. Se perguntar sobre qual é o melhor caminho interativo para resolver ou para desenvolver uma tarefa. Ora, isso é totalmente eficaz e anti-humano. Portanto, eu diria que com os algoritmos e com a cosmologia tecnológica, se não há injeção de sentido que possam vir de outras cosmologias, nós estamos num caminho totalitário para o homem. Num caminho totalitário eficaz, sem dúvida nenhuma, de enorme eficácia, mas totalitário. Então, eu acho extremamente importante a questão dos algoritmos. Extremamente. Mas, ao mesmo tempo, uma questão que me faz, como os franceses chamam, chair de poule, me dá um certo arrepio. Me dá um certo arrepio. Nós temos que saber mais deles. Eu nunca tinha pensado no algoritmo com essa visão cosmológica, assim, mas você tem razão, né? Ele está, de alguma maneira, pautando, dando um norte. Nessa coisa de fazer estudo de cenários futuros, uma das coisas que a gente estava discutindo há uns 2 anos é pensando assim, quais são os vetores, quais são as grandes questões, as grandes forças que vão estar atuando sobre a sociedade nos próximos 10, 20 anos, né? E isso é tudo brainstorming, né? Você chega lá, fica discutindo e tal, é uma discussão de pauta também, né? E a gente chegou lá, como eu tenho um viés de marketing sempre, a gente sempre procura fazer uma coisa fácil de gravar, tal. Então chegamos nos 3 S's. As pessoas estarão em busca de sentido, de segurança e de sustentabilidade. 3 coisas no seu sentido mais amplo, né? O sentido, que é aquilo que essa dicotomia que você acabou de colocar, né? A eficácia e a razão, a percepção, aquilo que nos toca o coração de alguma maneira, né? A segurança, não só no sentido da segurança contra bandido, contra... Não, mas se sentir seguro, sentir, né, que não estou sendo ameaçado, e a sustentabilidade também, não só a questão do planeta, da ecologia, visão ecológica, mas também aquilo que eu tenho hoje como segurança e sentido é sustentável, vai permanecer por mais tempo também, né? E é interessante essa questão de como o algoritmo, da maneira pela qual você descreveu, entra nisso, né? Porque ele por não ter nenhum sentido, a não ser aquele que foi definido nos códigos, né? E não é um sentido propriamente dito, e por ser muito eficaz, ele acaba sendo previsível, ele acaba sendo... traz alguma segurança, traz alguma... no sentido de sustentabilidade, porque ele vai ficar lá para sempre, né? E nesse contexto, né, eu estou achando curioso que nenhum de vocês dois falou da questão da desinformação até o momento.
Eu vou dizer que eu concordo com isso, tá? Mas eu queria que vocês dissessem por que vocês não estão tocando nesse assunto. Olha, eu estava gozado de introduzir esse assunto na conversa anterior, antes de começar a live. Eu estive estudando em Paris 2 vezes. A primeira vez, como estudante, eu me lembro que eu frequentava o SECMAS, Centro de Estudo de Comunicação em Massa. Quando eu conhecia Edgar Morin, eu o conheci ao longo da vida, ele está vivo ainda, e amigos de Baudrillard, de Maffezoli, pessoas amigos meus, Baudrillard morreu, que eu frequento. E eu me lembro que Edgar Morin fez um estudo sobre o que ele chamou La Rumeur d'Orléans, o boato de Orléans. Cidade francesa, cheia de preconceitos, os franceses são cheios de preconceitos, são fortemente antissemitas os franceses, mais do que antirracista com negros, eu acho. Eu adoro a França, Paris, eu adoro Paris, tenho amigos franceses, mas o francês é mais antissemita do que antinegro. Há um antissemitismo encruado ali. E essa cidade tinha um preconceito com árabes e com judeus. Um dia uma moça entra na loja, eu não sei se é de judeu e do árabe, para comprar alguma coisa, e não volta para casa. Aí o namorado pergunta onde é que ela está. Aí disseram, olha, a última vez que vi, ela entrou na loja ali do árabe. Aí, eu segui na loja do árabe, aí tinha o boato, o mito, de que os árabes sequestravam moças francesas para haréns. No Oriente Médio, totalmente louco esse negócio. E mais, que havia subterrâneos em certas lojas de judeus e de árabes, que aí estariam juntos, para ir para o Rio. Esqueço o nome do rio, não era o Sena, em Orléans. E daí já partia para o harém. A essa altura, elas estariam lá dançando no Oriente Médio. Bom, isso é totalmente maluco, totalmente infundada essa história. Mas, de repente, uma multidão de franceses armados que partiram para bater em judeu e árabe. Destruíram várias lojas. Morin faz um estudo disso, mostrando o que é que incha e o que é que vai nas cabeças. Por trás das fake news de hoje tem o rumor de Orléans. Isso queria ser melhor como boato, mas ficou como notícia falsa, sim, porque as redes transmitem como notícia e tem a forma de notícia. Mas são boatos. O boato é poderoso, o boato é forte. Desde de La Bruyère, que dizia o contrário dos boatos que correm costuma ser a verdade. Le contraire des bruits qui courent, c'est souvent la vérité. A verdade é o contrário dos boatos que correm por aí. Então, isso entrou na sociedade porque o sentido social recuou. Há um vazio, há um vácuo de sentido. E há um vácuo porque é um vácuo de política. A política se dissociou brutalmente da ética, que é uma coisa maquiavélica. Totalmente maquiavélica. Política de um lado, ética do outro. Ora, se a política não tem qualquer coisa de valores universais, cuidado com o humano, ainda que mentindo, porque a mentira, ainda que o político minta, isso pode fazer parte do jogo, ainda que ele minta, a política tem um compromisso com valores. O que é que acontece? Esse fundo falso, esse vazio é preenchido pela desinformação. A desinformação, portanto, é estratégica, mas a desinformação é o outro lado da morte da política, é o outro lado do esvaziamento da política. Você quer acreditar em qualquer coisa, já que as esperanças políticas esvaíram, já que não há mais espaço, representação, não há mais democracia representativa. Portanto, é um risco efetivamente sério para as tecnodemocracias ocidentais. A desinformação. É uma das coisas mais sérias, talvez mais séria do que a ameaça de golpe.
porque o golpe também hoje passa pela desinformação, né? Eu acho isso. Basta ver os Tem uma Estados coisa interessante. Desculpa, continua. Estados Unidos, a fragilidade que a democracia americana mostrou diante da desinformação instilada por Trump. Está se sabendo agora que o próprio Trump queria ir lá no Capitólio invadir a mentira dele, ele acreditou na própria mentira dele, queria ir lá. Ora, então, esse governo que está aqui agora, que está apodrecendo, rápido, hein? Porque leva tempo para um poder apodrecer. O governo Bolsonaro está apodrecendo em 3 anos. Não é metáfora, não, é um apodrecimento real. E eu diria que a própria instabilidade desinformativa interna está levando ao poder fazer água. Portanto, é interessante, essa é a grande problema e a grande categoria a ser discutida. A desinformação como estratégia, antiga estratégia militar, que é uma estratégia de guerra psicológica, que chegou à vida civil. E ainda não sabemos direito como lidar com ela. Juridicamente, não tem jeito, tem que ter outro jeito aí para lidar com ela. Mas, Muniz, posso responder aqui? Posso interagir? Claro. Vai lá. Assim, não, porque o que ele está colocando é interessante, né? Porque ele partiu talvez de uma coisa mais abstrata para cair numa situação nossa peculiar aqui, né? E essa série de vocês aí da revista Imprensa está discutindo o futuro, né? O Brasil e futuro, enfim. Mas eu achei interessante, Muniz, que você estava falando do vazio. E o Flávio está falando, né, trouxe de volta a questão da desinformação que a gente falou nos bastidores, no esquenta, né, antes de entrar em cena, porque a gente não falou antes, mas eu entendo, assim, quando eu vejo essa situação do vazio, nós estamos anestesiados, porque a gente meio que se entregou à inteligência artificial, a um rumo onde a gente não tem necessariamente uma participação, porque são as grandes empresas né, como o Google, enfim, a Amazon e etc., aí, que nos dominam, e eles são super poderosos, né? Eles estão no mundo abstrato, né? Não é na cultura material, já é na virtualidade. Então, nós somos escravizados, de uma certa maneira, e estamos agindo como tal. Eu entendo que provavelmente a gente está aí se armando para uma grande revolução. Eu tenho mais e mais pensado nisso, porque quando eu falei das cosmologias, eu entendo que nós todos, né, temos uma relação, talvez a maioria com uma determinada cosmologia, mas o fato da diversidade hoje estar em pauta, e não só em pauta, mas ela está em cena e ela tem feito uma diferença. Eu entendo que isso vai causar aí atritos, a gente já está em tensionamento, né? Eu, mais uma vez, falando da revista Imprensa, né, eu sempre vi a revista Imprensa como um ombudsman da imprensa. Está faltando o ombudsman no grande sistema. A gente faz a crítica, mas está faltando ações que mais ou menos desmontem esse mito que foi criado em cima dessa inteligência suprema, que são o IA, né? Que é muito abstrato. Então, ele não está ele está em todas as partes, ele é o bico, mas ele também não está em lugar nenhum, não dá para destituí-lo no Palácio de Governo, mas a gente tomou isso como uma grande verdade. Então, por isso que eu ainda prezo, e eu entendo que nós aqui somos, né, ligados ao humanismo, que o ser humano vai inventar aí, e eu acho que nessa pluralidade, nesse conjunto, né, nessa grande coletividade, né? Por isso, assim, me interessa muito pensar numa explosão das dimensões, né, da existência, né? Então, a princípio, não mais pensar no Brasil ou
né, um nacionalismo ou numa relação geopolítica estabelecida no lugar, mas pensar planetariamente ou até cosmologicamente, né? E aí juntar essas cosmologias nos seus tensionamentos para romper essa escravidão a um sistema só, né? Eu acho que é por isso que assim eu realmente mais e mais eu acho que a gente tem que investir no utópico, mesmo que ele seja extremamente né, utópico, porque né, tem que ser fantasioso, ambicioso, né? Mas eu entendo que nós aqui nessa terrinha somos bons nisso. Uma pergunta para vocês nessa linha aí, né? Essa transição que vocês estão, de alguma maneira, propondo, apontando e propondo, ela não está um pouco contaminada por essa visão polarizada, maniqueísta, essa vertente polarizada muito presente, mesmo quando a gente fala, por exemplo, de desinformação ou mentira, porque, sei lá, para os gregos lá antigamente, né, o oposto de verdade não era mentira, né, era o esquecimento, era lete, né, ou seja, tudo que está, o que é lembrado, é verdade. É a verdade, né, de alguma maneira, porque existe. Né? É a não existência que seria, de alguma maneira, o oposto da verdade. Né? Então, todas essas coisas que a gente está vendo aqui são verdades, né, ou são coisas que existem com as quais a gente tem que lidar, né, tem que tocar a vida. Né? Será que não é esse o caminho, entre aspas, utópico que a gente deveria seguir? Ou seja, parar de ser tão crítico, né? A gente vai desaguar com esse raciocínio, eu vou desaguar na questão da cultura também, né? Muito interessante, Flávio, porque talvez eu vejo no fundo o que você está dizendo, do ponto de vista, digamos assim, epistemológico, eu vejo uma objeção epistemológica. O que você está dizendo é o seguinte: olha, nós estamos usando a arma da crítica para questões importantes que se polarizam. Então, nós estamos vendo polarizadamente as coisas com a arma que nós temos, que é a crítica, e não estamos fazendo a crítica da arma, usando a arma da crítica e fazer a crítica da arma. Eu me lembro, você falou do grego, mas eu me lembro uma coisa, houve nos anos 70 muita moda de ler aquele Castanheda. Eu li o Castanheda, li umas 3 vezes. Quem não leu, né? Castanheda, que me lembro, era um dos livros, não sei se era Viagem Extra, enfim, era um dos livros, eu não lembro mais, que o outro, o Dom Juan, vai no deserto e vê, num pleno deserto, vê um automóvel novo, um Cadillac, não sei o quê. Um Cadillac está fazendo aqui, o Cadillac vai embora só. E depois ele conversando com o bruxo, um Cadillac, um automóvel. Era real. Eles falaram, tudo que se vê é real. Você está dizendo, tudo que existe é real. Quer dizer, quando o Martin diz inteligência artificial, aí, dentro do questão que você colocou, eu me pergunto por que artificial? Por que não inteligência? Eu até proponho uma resposta. Eu não acho que seja inteligência ainda. Talvez com computadores quânticos, etc., caminho para isso. Por enquanto é só um algoritmo. Não, eu acho que a inteligência é um meio rápido, veloz, mais lento de resolver problemas, equações. Ela não é necessariamente humana. Os átomos são inteligentes. As formigas são inteligentes. Os macacos são inteligentes também. Eles não falam, eles não têm consciência, mas são inteligentes. A inteligência pode existir fora da consciência. Eu não diria que a máquina tem consciência, não. Mas eu estou dizendo que talvez essa inteligência seja uma inteligência não humana com a qual nós tenhamos que conviver e aprender. Porque, de repente, elas
os robôs, as máquinas, somente em operações, cirurgias médicas, elas vão começar a resolver problemas, vai haver erros, e esses erros talvez só possam ser corrigidos por outras máquinas e não mais por humanos. Essa questão já foi levantada e é real. A um determinado nível de sofisticação em cirurgias que é a própria o negócio é tão qualificado, tão profundo, a própria máquina que pode corrigir. Então, isso significa que começa a haver um pequeno nível de resolução de problemas que é da máquina e não é mais apenas do homem. Ali tem inteligência, e o risco é o seguinte: ele tem consciência? Eu diria que não. Consciência humana. Mas talvez, Martin, tenhamos que, com auxílio seu, redefinir inteligência, rever inteligência dentro daquela cosmologia que estamos vendo, dentro daquelas ideias de cosmologia. A inteligência do analfabeto, por exemplo. O analfabeto, o meu mestre falecido de capoeira, mestre Bima da Bahia, criador da capoeira regional, a quem a Universidade da Bahia deu o título doutor honoris causa, e que eu fiz o artigo na época, era uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Eu não sabia ler. Então, talvez eu entendi a fala do Martin como uma incitação a, quebrando a polarização, indo para a diversidade, a pluralidade dos modos de inteligibilidade, que outros tipos de inteligência apareçam. Uhum. Eu queria pegar esse gancho aí e levar para o Martin uma questão. Se você quiser responder, pode responder. Não. Coloque a questão, qualquer coisa, eu coloco o comentário que eu ia fazer. Tá bom. É que assim, quando a gente, dentro desse contexto, né, entre verdade e mentira, polarização e tal, a gente deságua, e eu queria pegar o gancho aqui do jornalismo, né? A gente tem hoje jornalistas profissionais, excepcionais, se esforçando para produzir informação crível, verdades, né, no sentido de fatos que a gente está observando e pode reportar para que as pessoas possam raciocinar, tomar suas decisões, etc. E hoje eles estão disputando espaço com uma população inteira de gente, criadores de conteúdo na internet, que fazem umas coisas que todo mundo critica, umas lives eternas discutindo o sexo dos anjos, um monte de gente que se reporta que está falando bobagem, que eventualmente está falando inverdades, falando mentiras, né? E, de novo, nessa visão maniqueísta, nessa visão polarizada, né? Você tem aqui o jornalismo, e lá você tem essa turma de gente que produz um lixo de conteúdo e tal. Mas eu queria trazer isso para a cultura, dizendo, peraí, mas isso, de alguma maneira, não é também cultura, não é também arte, né? Então, a gente precisa definir o que é inteligência, mas precisa definir também o que é cultura. Precisamos rever esses conceitos, né? Mas é só uma provocação. É interessante, assim, porque assim, agora a USP está lançando um programa que chama Eixos Temáticos, que conversa com as ODS, né? E a coordenação do eixo de cultura e artes coube a mim e a minha colega de departamento, a Lúcia de Oliveira Maciel. E quem era para ocupar também esse lugar era o Teixeira Coelho, que nos deixou recentemente, que era um sujeito bastante inquieto aí, e que eu acho que o Teixeira possa, de certa maneira, porque ele não se encaixava em lugar nenhum. Eu acho que esse ceticismo, essa impropriedade, esse deslocamento perpétuo, ele é muito humano, né? Então, assim, eu não sei se a inteligência artificial permite o desvio, né? Mas, enfim, isso não é uma discussão para agora, mas o grupo que a gente formou é um grupo extremamente diverso. Então, tem antropólogos, tem sociólogos, tem arquiteto, não são mais as linguagens da arte. Obviamente, tem também,
porque elas são importantes para a gente entender e referenciar a cultura. Mas cultura é a estrutura disso que a gente está fazendo aqui para tudo, né? É o que permite sermos humanos, né? Então, não dá para mais ser exclusivamente, mesmo assim, é que a denominação cultura e arte leva esse entendimento que as duas sempre estão, e você sempre tem que pensar nessa chave, né? Não tem mais essa exclusividade. Porque, veja o que o Muniz nos traz. Ele está falando da sua relação com uma cosmologia que, para mim, ela é uma cosmologia mais distante, mas para ele ela é muito próxima. Então, tem uma localidade, tem um terreiro, né? A gente está lá na Terra, tem o telúrico, né? Tem a dimensão do mistério, tem a dimensão, enfim, de elementos que nos pertencem. Por isso que eu não sei se é uma revolta antecipada, mas esse meu incômodo com um laxa stare, né? Não, é isso mesmo, parece que nós não temos saída, e o mal toma conta disso, né? As trevas, ela vem quando a luz não deixa de ter uma presença, né? E eu me entendo que essa questão da luz é muito movida por a nossa inquietação, pela nossa criatividade, por esse deslocamento constante, né? E aí isso para a cultura é essencial. Eu mais e mais eu vejo a cultura como um campo poético. E eu estou deixando a arte meio do lado. Não que eu abandonei a arte, porque minha formação é de artista, mas eu acho que essa inquietação, quando você traz para a cultura, a cultura é o coletivo, né? Então, eu acho que, assim, do século XX para agora, a gente está... E a internet, as novas tecnologias mostraram, talvez quando, né, o Lúcio fala desse iluminismo 2.0, eu sou fruto dessa... Eu sou um dinossauro, né? Eu comecei a usar a internet na década de 80, quando estava na Inglaterra, comunicando com a USP, ainda era ponto a ponto, né? Eu fui convidado para pensar a primeira plataforma da USP na internet, né, o USP Online. Mas o que foi interessante desde o começo ali, que era coletivo. A gente pensava em grupo, então era um grupo interdisciplinar, né? Agora, assim, parece que... E por isso, assim, de uma certa maneira, é uma honra e um grande prazer, assim, ter o Muniz Sodré no Instituto de Estudos Avançados, porque é o campo do abstrato. Aqui, ou no IA, você não tem que pensar na aplicação, né? E está faltando esses espaços de abstração, que possam nos permitir a transcendência e de juntar coisas que a gente nunca juntou antes, né? Então, eu estou achando que a gente está num momento de baixa. A cultura, nesse sentido, ela tá... E a informação vem desse caldo cultural, né? E esse caldo cultural... A gente está num apagão cultural, na tua visão? Tem um apagão, talvez cultural, no sentido da dinâmica cultural, né? Dessa permanente efervescência que a cultura também nos traz. Então, a gente mais ou menos se acostumou a estar no mesmo lugar e na mesma situação. Então, eu não sei, é um pouco esse mal-estar, assim, ele tem que crescer mais. E causar revoluções. De alguma maneira, vocês comentaram em algum momento essa questão da falta de criatividade também, né? A gente tem uma sociedade que veio aí de uma toada muito, acho que norte-americana, provavelmente, do politicamente correto, que ainda está pairando e que carrega mais as cores nas questões das causas que a sociedade está defendendo hoje. Então, você está banindo palavra, banindo atitude. Sem entrar no mérito de se é bom, é ruim, é positivo ou negativo, mas a gente está vivendo um momento de cerceamento, de alguma maneira, seja do discurso, seja da atitude, seja da divergência de opinião. Será que não é esta, vamos dizer, a força que está, de alguma maneira, colocando uma tampa em cima desse caldo efervescente cultural que a gente sempre foi? Muniz. Uhum. Veja só, eu gostaria de dizer uma coisa antes. Eu tenho um livro que
livro já antigo, vendeu várias edições, e um livro que eu gosto muito, chama-se A Verdade Seduzida. Nesse livro, eu discuto o conceito de cultura. E eu tenho um conceito próprio. Sabe, tem um livro, Kreber e Kluckhohn, tem 170, 180 definições de cultura, pega antropologia, sociologia. Eu li o livro, nenhum deles não me satisfez. Eu vejo cultura como a abordagem que um grupo humano faz do seu real. O problema todo é saber o que é o real. E tem um filósofo francês, Clément Rosset, que é do sul da França, início que eu gosto muito. Ele diz que olha, o real é inabordável. Porque a realidade não, a realidade nós vemos, são os edifícios, é tudo que está em torno. Ele diz, mas o real é a singularidade de qualquer coisa. É aquilo que quando você se aproxima, escapa. Uma bolinha de mercúrio, que você pega e vai fugindo. Eu, uma vez, mas não vou contar a história, senão eu demoraria muito, em Hermès, inaugurando uma loja, que me fez uma pergunta, o que é que eu queria da loja. Eu disse, eu quero um disco voador. Porque ela disse que satisfazia qualquer coisa. Estavam entrevistando um antropólogo, tinha televisão atrás, aí um disco voador. Mas isso não existe. Eu disse, não, é que eu quero o real, que o filósofo de vocês definiu. O real é um disco voador. Você pensa que existe, vai atrás, ele não existe realmente. Ele vai fugindo sempre, ele foge. Então, nós, atrás do real, vamos construindo realidades. A cultura é essa dinâmica, esse movimento contraditório, né? E a arte é um desses momentos fortes de construção, de busca do real. Talvez seja um momento em que a gente tenha que se desembaraçar da palavra arte. Talvez ela tenha, historicamente, ficado restrita demais, classicamente ficado restrita demais. Eu acho que foi isso de que o Martin falou, sem falar dessa forma, que a arte hoje talvez esteja na paisagem. Ela está numa pluralidade enorme de lugares e ela se confunde com a própria operação da cultura, em todas as suas latitudes. Só que isso é perigoso. As pessoas têm medo dessa operação quando ela chegou à sociedade. Ela tem medo, na verdade, do artista, mais do que do guerrilheiro. O guerrilheiro é incômodo que atira nas pessoas, o fundamentalista. Mas o artista é perigoso, porque a qualquer momento ele ameaça desestabilizar uma pequena verdade estabelecida. Então, nesse momento de recuo do sentido, nesse momento de instabilidade com relação à verdade, porque isso desestabiliza a consciência pequeno-burguesa, aí começam a tapar as palavras. E as palavras já não são tão fortes, já não significam tanto, mas começam a tapar. Esse politicamente correto, esse medo do palavrão, esse medo é simbólico, é uma regressão. Porque em determinadas sociedades tradicionais, vocês podem consultar os antropólogos, é extremamente perigoso, por exemplo, falar em determinadas palavras. Essa palavra pode ser o sexo, pode ser o genital, mas pode ser também a morte, pode ser o ancestral. Só que nós não temos essa ancestralidade, não temos essa ritualização, e estamos tentando, de algum modo, ritualizar o real com medo. Com medo. Isso é um enorme medo. Medo de quê? De quê? Da morte. O grande medo, nós vamos dizer, é o medo que temos de ter medo da morte. O medo é o medo da morte. Isso, infelizmente, não pode ser pensado coletivamente, porque é coisa de psicanalista. Não, mas você citou, não foi culpa minha, você que citou o Castaneda.
o Dom Juan de Malte, ele recomendava que a gente tivesse a morte como conselheira, não medo da morte. Claro, o medo da morte. É uma sedução com a morte que eu acho que não dá aqui para. Então, às vezes o que pensamos que está morrendo ressuscita o jornalismo, por exemplo. Há 15 anos atrás, 10 anos atrás, eu estava certo que o jornalismo estava morrendo. Eu estava certo. Eu disse, isso acabou. E foi um grande erro meu. Eu confundi jornal com jornalismo. Os papéis encolhendo. O jornalista está mais vivo do que nunca. Por quê? Porque ele é mais do que nunca necessário como outro lado da moeda da democracia. Não há democracia liberal sem jornalismo. Isso nunca ficou tão claro. Os democratas liberais sabem que jornalista era uma coisa incômoda, que enchia o saco do governo, querendo saber os segredos, aí bate naquele, mata aquele jornalista. Eu sou nordestino, as piadas de gente que manda bater em jornalista, que eu conheço, vocês me desculpem, mas eu tenho que contar uma. Eu não posso dar o nome da pessoa, mas é real. Um chefe de polícia muito culto, aliás, pessoa de direito do Nordeste, também não vou dizer o Estado, mas não é o meu, não é a Bahia, não. Que um jornalista enchendo o saco dele, e ele é um homem de cultura, eles chamam daquele jagunço que vivia em torno do palácio. Diz, vem cá, fulano, vem cá, toma aqui 20 mil reais, 20 contos, dá uma surra naquele cara, ele parar de me encher o saco. Uma surra. O jagunço pega a nota de 20 mil reais, só doutor, quase que eu digo não, doutor, não quero, me dê 10 mil reais. Ele disse, mas homem, eu estou lhe dando 20, você quer 10? Sabe por quê, doutor? Surra de 20 mil reais é muito forte, ele pode não aguentar. Isso é o jornalismo. O jornalismo é essencial. Só que o jornalismo não se faz mais em jornal, apenas. E é isso que levantou. Aí ele também não se faz mais claramente, está começando a se fazer na rede, em oposição a essa coisa falsa, esse boato falso. Ele pode vir revigorado daí. Não acho que ele ainda tem uma feição, digamos assim, institucional, porque não se institucionalizou. O jornalismo só é efetivamente forte quando ele é instituição. Na rede ele não institucionalizou. E na instituição do papel jornal ele entrou em crise. Mas, para mim, na minha cabeça, apareceu que ele nunca foi tão necessário e tão forte quanto nunca. Então, às vezes, a morte prega peças aos vivos. Prega peças. E eu descobri isso, antes de análise, vendo um conto na Gu, onde o sujeito enganou a morte. A morte pode ser enganada. Ele pregou uma peça na morte. O jornalismo pregou uma peça em seu próprio fim, no seu extermínio. Ele está fortíssimo. Está fortíssimo, porque sem ele não há democracia liberal. Eu falei Martim, como é que a gente... Não, acho que é ótimo. Vou pegar teu gancho. Vou perguntar para o Martim como é que a gente prega uma peça na morte da cultura. Veja, eu acho que assim, a cultura sobrevive, né? Para o bem ou mal, ou mais ou menos, ela tá aqui. Ela é algo que nos permite tudo, né? Mas, e mesmo essa relação que o Muniz faz com o real, né? Porque nós temos uma realidade aqui, apesar de estar na telinha, é a nossa realidade que a gente está vivendo. O que eu acho, ouvindo bem aí o Muniz e a sua pergunta também, Flávio, que esse desconforto que você fala, assim, que é em demasia, talvez, do politicamente correto, ele faz parte de um processo. Porque assim a história única está sendo desmontada, né? Por que existe os ultraconservadores? Eles estão com medo. Eles estão com medo porque o mundo é muito mais complexo do que eles imaginam que seja. Então, assim, a complexidade
a gente começou a trabalhar com complexidade, ou esse processo civilizatório que ainda tinha uma única narrativa, no final do século XIX, né? Quando o terceiro corpo lá foi questionado, quer dizer, quando Poincaré propõe não a solução de um problema, né, mas a ideia mesmo que nós temos que repensar epistemologicamente. Então, tem um problema epistemológico colocado para a gente. Então, não dá mais para ver o mundo. Então, por isso, assim, o Picasso e os cubistas inventaram essa ideia de uma paisagem cubista, mas estava dentro do quadro ainda. Hoje, a gente tem o cosmos cubista. Mas a nossa realidade, né, Muniz, não sei se você concorda, mas ela é cubista, porque ela tem várias, não é mais uma parcela da população que diz o que é a verdade, né? Obviamente, isso gera uma grande confusão, e a internet ajuda muito, porque todo mundo pode postar suas opiniões, pode ter a verdade na sua palavra, na sua narração, mas eu entendo que desse caldo bastante difícil que a gente está vivendo, vai surgir aí uma maneira de não sei se é um novo universalismo, enfim, né? O Kant também saiu de um caldo bastante difícil ali, né? Tinha muitas metafísicas e ele colocou uma metafísica que guiou a razão nessa construção, mas também a razão no colonialismo, né? Fez o que fez. Então a gente tem que ver que o processo é muito mais amplo. Às vezes essa visão de futuro que é colocada para nós, ela é muito curta, ela é muito imediata, ela serve para amainar o espírito do outro. Mas eu entendo que a alma nossa ela é secular, enfim, a nossa existência aí ela tem frutos ancestrais e atuais e futuros, né? Então, eu acho que está faltando um pouco mais, ou bastante aí, de um pensamento mais abstrato e infinito. E de longo prazo. E de longo prazo, né? E que não seja só de referência humana também, né? Porque aí o shintoísmo, por exemplo, japonês é muito bonito, né? Porque é também um dos nossos nativos. Martin, anos atrás esteve aqui no Brasil Dalai Lama. E o setor do Ministério da Justiça organizou em Brasília um palanque para representantes de religiões várias irem saudar o Dalai Lama. Eu acho que isso foi organizado por Gabeira, era senador, deputado na época, porque ele estava lá na frente com uma multidão, um dia de sol. E o pessoal do Candomblé da Bahia, a autoridade, decidiram que eu devia ir representando os cultos afros. Eu fui, que eu gosto muito da cultura budista também. Aí tinha um rabino, não era o nome dele, aquele que roubou a gravata de alguém uma vez. Como ele chamava? Bom, ele estava lá, falou? Estava esse rabino. Sobel, não é o Sobel? Sobel. Então, o rabino tinha um indígena, tinha não sei se tinha evangélico, essa gente. Tinha outros, espírita, essa coisa, tinha eu. Aí você tinha 5 minutos para saudar o Dalai Lama. Eu sou muito encabulado para isso, assim, por saudar o Dalai Lama ali em inglês. E o Dalai Lama foi. Eu acho que ele gostou assim, de mim, né? Aí ele me pegou para o lado depois e me deu de presente um pano branco para eu trazer para uma pessoa que ele tinha conhecido no Rio, que foi um babalaô, só Agenor, que era ligado a mim. Eu falei. E ele me disse uma coisa muito interessante. Ele disse que encontrou aqui no Brasil muita gente budista, que queria ser budista. Tudo. Ele disse, mas eu vi que o culto de vocês, o candomblé, é muito próximo do budismo. Me disse isso. Bonito, hein?
Eu já gostei muito do Dalai Lama, contato com ele. Olha, gente, eu acho que esse papo aí poderia continuar, mas eu acho que nós já chegamos às 7 horas. Então, deixa eu só fazer uma última provocação aqui, né? Porque a Tá. gente está falando de futuro, está falando de passado e tal. E eu lembrei da Sociedade do Espetáculo, né? Que eu acho que é do Guy Debord, que no final meio que junta essa questão da informação com a questão da cultura, né? E a proposta do Debord é que a gente, na verdade, está vivendo um espetáculo, está vivendo, e no caso do Debord, a visão dele era uma crítica ao capitalismo, né? Pelo menos na leitura que eu fiz, né? Então, no final, não adianta nada estar conversando, algoritmo, não sei o que, tal, pá, mas tem uma força maior por trás disso, portanto, a gente já está meio pré-determinado. Como é que vocês veem isso? Ou seja, assim, para não ficar uma pergunta muito vaga, né? Está determinado isso aqui? Ou seja, estamos perdendo tempo discutindo. Vai ser curta. Que eu acho que o espetáculo moderno é a forma acabada da mercadoria. Eu acho que Debord sabia disso. Ele era basicamente um visionário, assim como foi meu amigo Jean Baudrillard, um profeta da teoria. E ele estava certo, realmente. O espetáculo reveste o capitalismo como uma forma acabada, como uma forma sedutora nas trocas. Eu acho isso. Não, e também, assim, só para complementar o que o Muniz falou, eu acho que o espetáculo hoje, as pessoas têm que diminuir a ansiedade do outro, né? Então, muitas vezes a gente confunde uma discussão de futuro ou de existência mesmo, né? Como algo que vai só amenizar a ansiedade do outro. Então, assim, dá um ansiolítico, né? Então, assim, as palavras também têm essa função de um medicamento ou de uma droga, né? A calma ali, fala assim, olha, as coisas não são assim tão... né? Tem uma tecnologia que vai te acompanhar, enfim, você vai ter a sua casa funcionando direitinho, né? Mas é sempre uma visão do benjaminiana, ou como Benjamin falava, dos vitoriosos, né? Eu entendo que hoje o espetáculo não é mais conduzido por um maestro ou por uma instituição, né? Esse espetáculo é uma produção heterogênea, né? E com intencionamento, né? Então é uma situação que ainda eu entendo aí que quanto menos ansiolítico, melhor, né? E talvez quanto mais realidade, falar assim, olha, gente, não dá mais para ser como estamos, né? Tem que haver aí uma mudança radical. Então, eu vejo... Isso não é um futuro obscuro, não são as trevas. Eu entendo que é um momento de transformação. A gente está... nós somos mutantes, né? Aí eu termino aqui a minha fala lembrando que o tropicalismo, Oswald de Andrade, até o nosso modernismo com Niemeyer, ele foi explosivo, né? Ele foi extremamente radical nas suas proposições e nas suas realizações, né? E mesmo a nossa democracia recente, de 30 anos, ela foi muito interessante. Agora eu acho que falta ser mais radical e desconstruir esses mitos que a gente também criou, né? Tem mitos de tudo que é lugar aí, principalmente nessa dicotomia, nesse maniqueísmo aí que a gente está vivendo. Por isso que eu acho que está faltando esse ombudsman maior do sistema, né? Para desmontar isso de forma mais eficiente. Eu queria será uma transição ou será uma evolução natural? Uma coisa final.
que tem a ver com isso. Uns anos atrás, estava numa solenidade com uma pessoa que é um grande cantor, um grande artista e é amigo meu. E todo mundo estava cantando junto, e eu, ao lado dele, eu disse: você canta? Eu disse: olha, eu falo, logo canto. Ele disse: mas há uma diferença entre entoar e cantar. Ele canta mesmo. Quer dizer, me deu essa vontade. Eu disse: no futuro todos nós cantaremos. Eu acho, Martin, que, falar de futuro, que o amanhã é um amanhã que vai cantar. É um amanhã que canta. Isso significa... Desculpa, continua, por favor. Não, amanhã a arte estará na paisagem, estará todo conosco. Sem isso não há salvação. Sem educação e sem arte. Sem canto, sem música. Salvação está aí. É a crença que somos todos artistas, né, Muniz? É a crença que somos todos artistas, né? O Boyce já falava isso, então eu acho que, de certa maneira, quando a gente olha para essas outras cosmologias, tem isso. Todo mundo pode interpretar e criar em cima do que já existe, né? Olha, posso dizer só uma coisa, não só eu aprendi muito com vocês hoje, e não estou falando isso porque é praxe acadêmica fazer esse tipo de observação no final, não, aprendi mesmo. Mas mais do que isso, tá? Eu esperava que a gente fosse ter uma conversa mais reclamona, mais resmungona, né? E eu encontrei em vocês dois assim uma sabedoria, uma visão sábia do que está acontecendo, uma tranquilidade com relação à aceitação de que isto é como é, mas será melhor, né? Será o que terá que ser. Cara, eu sou muito grato por essa conversa que tivemos hoje. E acredito que os nossos espectadores também estarão. Muito bom mesmo. Muito obrigado a você. Eu só posso recomendar uma leitura para aquele que nos ouve. Claro. Um texto publicado agora na Folha de São Paulo do Gilberto Gil, falando... Eu acredito naquela ideia de arte e naquela ideia de ciência, que extrapola as instituições e os indivíduos. É algo que ali está muito, muito claro, assim, que o Gil, hoje e sempre, é utópico, né?